Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vai ser um vídeo diferente. A gente vai falar sobre o que, Oscar? Sobre fralda suja. Vocês são lindos aí. Olá, tudo bem? Eu sou a Daphne, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre nossa experiência com fraldas de pano. Antes de mais nada, você já é inscrito aqui no canal? Se não é, para tudo e se inscreve. A gente está postando uma média de 2 a 3 vídeos por semana, então vem fazer parte disso com a gente. Esse aqui no meu colo é o bebê Oscar, também se você não conhece. Ele está tirando uma sonequinha e eu vou aproveitar para gravar esse vídeo. Estamos vivendo épocas que a gente nem imaginava que iria acontecer. A gente com certeza tem refletido muito mais e pensado muito mais em como que será o futuro dos nossos filhos. A gente precisa arregaçar as mangas, sabe? Não dá pra ficar sentado esperando que tudo vai melhorar lá fora e que o futuro vai ser lindo e brilhante. Uma das coisas que sempre me incomodou muito foi em relação à fralda descartável. A indústria facilita muito a vida de todo mundo, isso não tenho dúvidas. Eu te convido a questionar se você tem noção do volume de fraldas que uma criança usa do momento que ela nasce até o desfraude. Eu não sei esse número, porque me dá desânimo só de olhar. Mas uma coisa eu sei, uma fralda demora em média 500 anos para se decompor. Então, acho que isso já é motivo suficiente para a gente enfrentar a fralda de pano com a mente aberta. Não é tão difícil assim quanto muita gente fala. Afinal, nossas mães, nossos avós não tinham escolhas e acabaram usando fralda de pano sem problema nenhum. Inclusive, não tinha nem máquina de lavar, era no muque, então podemos ainda usufruir de algumas facilidades, né? Poupando, sim, o meio ambiente. O Oscar usa fralda de pano desde o segundo dia de vida. Hoje ele está com 7 meses. E eu posso te garantir que a gente só tem coisa boa para falar sobre as fraldas. Se eu fosse escutar as pessoas que eu conversei antes de escolher seguir esse caminho das fraldas de pano, talvez eu não teria nem tentado, porque muita gente falou coisa ruim, falou que vaza, que cheira ruim, que isso e aquilo, tentou, não conseguiu, jogou dinheiro no lixo. Eu segui o meu instinto e os meus valores, decidi tentar logo do começo, sabe? Eu não queria esperar nada, eu queria logo, assim que eu tivesse a oportunidade de botar minhas mãos nessa criança, colocar uma fralda de pano e assim gerar o mínimo de lixo possível. Não querendo dizer que eu sou uma pessoa 100% zero lixo, eu ainda tenho muito o que aprender, eu tenho certeza disso. Um passo por vez, a gente chega lá. Agora, ainda antes de eu falar sobre o valor, eu quero falar sobre o método que a gente escolheu, porque se você não sabe, existem vários tipos de fraldas de pano. Então vamos lá, eu vou explicar direitinho como é o método que a gente usa. Todo o sistema de fralda de pano basicamente é isso, uma parte que vai ser absorvente e a outra parte que vai impedir que toda a umidade, né, e xixi vazem para fora. O sistema que a gente usa é basicamente uma fraldona 100% algodão, que tem várias maneiras de dobrar ela, né? Eu dobro como se fosse um absorvente gigante. E aí por cima eu coloco uma capa impermeável, que também pode ser conhecida como calça plástica, não sei como é que falava antigamente. Aqui nos Estados Unidos isso se chama flats, que é a fralda grande aberta, pode dobrar como quiser. E também tem o pre-fold, que seria pré-dobrada e costurada, formando assim mais camadas. E aí não tem que dobrar uma fralda do zero, acaba sendo mais prático. Nós usamos essa pre-fold, essa pré-dobrada, até os 6 meses com o Oscar. Eu achei interessante porque eu percebi que seria mais prático do que eu ficar dobrando a fraldona gigante. E agora aos 6 meses eu teria que comprar um tamanho maior. Como ela já é pré-costurada, ela tem um tamanho. Então ele começou a ficar muito grande, eu teria que comprar o próximo tamanho. E aí eu decidi, na verdade, trocar dessa já pré-costurada para a flat, que é só o fraldão de pano mesmo, panão. Por que eu fiz essa escolha? Porque na verdade eu descobri, eu gosto muito dos dois tipos, ambos têm muita absorção, tecido de algodão maravilhoso, mas eu descobri que
Essas que já são pré-costuradas, como elas são muito absorventes e costuradas, elas são grossas. Então, só dá pra secar na secadora. Então, se a gente for viajar, for pra algum lugar e tiver que lavar rapidinho, botar pra secar e não tiver uma secadora, não vai secar direito. A Flex, em compensação, que é só o fraldão, qualquer varal, qualquer canto, ela vai secar super rápido. É um tecido mega fácil de lavar e secar e super absorvente. Agora, quanto a fralda precisa ter? Considere que um recém-nascido troca de fralda mais vezes. Normal, porque acontecem mais acidentes, né? Então, no começo a gente tinha 24 fraldas, a parte de dentro, e 6 capinhas. E o interessante desse método também é que as capinhas, se não for uma mega explosão, elas não sujam, então dá pra reutilizar algumas vezes. O que eu geralmente faço, eu deixo 2 capinhas, né, a capinha de cima da fralda, em cima do trocador. Eu vou revezando entre essas duas, enquanto for só xixi. Uso umas 2 ou 3 vezes cada uma antes de lavar. Óbvio que também se tiver algum cheiro eu já coloco pra lavar, mas é só ficar atenta. E eu revezo justamente para que elas possam tomar um ar também. E agora, atualmente, que a gente trocou para as fraldas grandonas, a gente tem só 24 e 9 capinhas. Eu tenho um pouco mais de capas porque a gente foi comprando aos poucos, eu queria testar outras marcas também. Mas eu te digo que de 4 a 6 capas é mais do que suficiente para começar, inclusive para ter por muito tempo, porque essas capinhas são super fáceis de lavar e secam super rápido. Então, até se acontecer um acidente, tipo em uma das trocas, você vai ali na pia, dá uma lavadinha, pendura, em questão de 1 hora já tá seca. Então, não precisa ter tanta capa assim. O mais importante é a parte de dentro mesmo, que é absorvente. Agora vamos simular quanto custaria aí no Brasil esse sistema de fraldas de pano. Eu conversei com a minha prima, ela mora lá em Jundiaí e ela confecciona enxovais de bebê personalizado, então ela sabe muito bem o preço de uma fralda. E ela me falou que uma marca que ela acha boa, né, nem é mais cara, nem é mais barata, uma caixa com 5 fraldas custa em média R$28. Então, sendo assim, na minha conta, se eu tivesse, até mesmo se eu tivesse comprado essas 24 fraldas que eu uso atualmente no Brasil, até eu teria economizado. Eu achei o valor muito em conta. Isso a gente tá falando da parte absorvente, né? Não podemos esquecer da capa, que é o que vai evitar que as coisas vazem. Eu procurei um pouco, eu não achei nenhuma marca assim brasileira, claramente, que faz só essa capa, porque eu vejo que aí no Brasil tá muito popular o outro método, o outro sistema de fraldas, que é aquele que você tem um outro tecido, né, na parte de dentro da capa, onde você encaixa o absorvente por dentro. Esse sistema aqui também tende a ser muito mais caro, porque essa capa, como ela tem esse tecido que fica em contato com o bebê, precisa ser trocada basicamente em toda a troca de fralda. Você não pode reutilizar, porque aquele tecido passou o xixi, né, ou o número 2. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês umas imagens de como é que é essa capa. E com certeza no AliExpress tem. A maioria das capas que eu tenho aqui foram feitas nos Estados Unidos, mas eu comprei sim 2 que vieram da China, porque eu queria testar a qualidade e eram bem mais baratas. Se quiserem, depois a gente pode fazer um outro vídeo falando só sobre as marcas que eu testei, que eu comprei aqui e na China. No Brasil eu realmente não sei. Inclusive, se vocês conhecerem alguma marca, por favor, deixe aqui nos comentários, que eu acho que pode ajudar muita gente. Agora, falando de valores, eu calculei em média, convertendo com o dólar atual, as que eu comprei na China, fica em média uns 40 a 60 reais cada capa. Mas como eu disse, essa capa pode ser reutilizada. Não precisa ficar tirando para lavar em toda a troca de fralda. Então, eu calculo que entre 4 a 6 capas para começar está maravilhoso. E começar, digo assim, para você estar com o seu estoque completo e você vai usar essas capas até o desfraude. Então, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. Outra sugestão que eu vou dar é pedir as fraldas de pano no chá de bebê. As pessoas aí no Brasil já estão acostumadas a gastar fortunas de dinheiro comprando fraldas descartáveis para presentear. É só explicar direitinho onde comprar e o que comprar e pronto. O dinheiro nem vai precisar sair do seu bolso. Agora vamos ver como é que funciona na prática? Pelo visto a Lua tá querendo me ajudar.
Vamos tirar a calça e tirar a fralda, torcer para que não tenha uma surpresa. Tcharam! Era só xixi mesmo. Essa fralda é a Flats que eu falei pra vocês, que é o fraldão, e eu estou dobrando pra vocês verem que é bem simples. Agora é só encaixar na capa e aí já está prontinho para colocar no neném. Tem que ir aos poucos, assim, puxando o elástico e ajustando para que fique mais confortável. Todas essas capas geralmente têm muitos ajustes de altura e largura nos botões, e isso vai depender mesmo do tamanho do seu bebê. Essas fraldas também são muito volumosas, mas são bem levinhas. Eu, pelo menos, nunca percebi que o Oscar tenha ficado irritado ou que tenha limitado os movimentos dele. Pelo contrário, eu acho que ele fica sempre muito à vontade. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente usava quando o Oscar nasceu e era tão pequenininho e magrinho quanto o Cebolinha. Essa aqui é a Pre-Fold, a pré-dobrada, que eu já expliquei pra vocês. Dá pra ver que ela é mais grossinha e bem menor do que a outra. Isso que o Cebolinha é bem pequeno, mas ela é pequena mesmo. Aí eu vestia assim no corpinho dele e ia prendendo assim a lateral com esse snap, que é como se fosse um alfinete um pouco mais seguro e mais fácil de manusear. É mais para garantir que vai ficar no lugar mesmo. É sempre importante também enrolar perto das perninhas, pois as perninhas são muito fininhas, garantindo assim que nada escape. Agora é só encaixar a capinha por cima. Essa capinha está toda aberta, então eu vou ajustar para o tamanho dele. Percebam que ela está bem alta, aí eu vou fechar esses botões, diminuindo a altura da fralda. Não dá nem para acreditar que o Oscar usava esse tamanho de fralda apenas 7 meses atrás. O interessante é que esse sistema de fralda dá para usar desde pequeno justamente porque essa parte de dentro abraça o corpinho do neném, fazendo com que a capinha não fique tão larga e assim evitando os vazamentos tão indesejados. E prontos, agora podem sair para brincar ou tirar um cochilo, né, crianças? Muito fofinhos. Agora vamos ver como é que tira essa fraldinha do jeito que a gente colocou no Cebolinha. Logo depois que o Oscar fez uns 2 meses que ele já estava um pouco maior, eu comecei a fazer assim mesmo. Eu só dobrava como se fosse um absorvente, porque era mais prático de dobrar, mais rápido de tirar e colocar. Depois que o neném fica um pouquinho mais espertinho, é tudo que a gente precisa. Rapidez e praticidade, não é mesmo? E funcionou muito bem. A gente quase não teve vazamentos e sempre foi muito confortável para ele. Super recomendo. Mais um benefício incrível da fralda de pano de algodão é que a tendência é não irritar tanto a pele do bebê, pois não tem químicos. E realmente, o Oscar nunca teve assadura. Ele teve um pouco de vermelhidão quando começou a comer e na mesma época saíram os dentinhos. Mas eu fiquei observando, trocava a fralda com um pouquinho mais de frequência para garantir que ele estivesse sempre sequinho e foi suficiente. A gente nunca gastou dinheiro com pomada de assadura e realmente nem é recomendado, pois muitas pomadas de assadura podem estragar o tecido, né? Se estragam o tecido, imagina o que fazem com a bunda do seu bebê. Pois é. Aqui em casa, a gente troca a fralda do Oscar em média a cada 3 horas durante o dia. E à noite eu deixo ele com a fralda por umas 5, 6 horas tranquilamente. Eu tenho um outro absorvente que eu coloco a mais, no meio dessa camada de fralda, só para garantir que não vaze, e funciona super bem. Inclusive, falando de vazamentos, a gente teve, acho que eu me lembre, um acidente com o número 2 e alguns vazamentos de xixi, mas mais por culpa minha, por não ter trocado no tempinho certo, né? Porque não adianta colocar uma fralda achando que ela vai segurar 10 horas de xixi. Então, mas foi assim, não tenho nem o que falar sobre vazamento, sabe? Eu sempre vejo mães falando que os nenéns são explosivos, né? Se você é mãe, você me entende. Essas fraldas seguram muito bem todo e qualquer tipo de explosão, desde que ajustadas do jeito certo, né? Também não adianta deixar a fralda solta no corpo do neném. Por último, eu quero falar rapidamente sobre os lencinhos umedecidos, que também custa muito caro e vira lixo, além de ser grande causador de muita alergia na bundinha dos nenéns. Mas enfim, a gente aqui em casa usa quadradinhos de tecido de algodão. Eu deixo eles todos sequinhos, guardados, e deixo sempre um borrifador com água filtrada do lado. Eu só molho o que eu vou usar e pronto, isso sempre foi suficiente. Se a sujeira for muito, assim, muito, a gente leva ele pra pia ou pro chuveiro e lava com um pouquinho de sabão e depois seca bem, enfim, lavou, tá novo. E isso tem funcionado maravilhosamente pra gente.
até hoje não senti a necessidade de usar mais do que um pedacinho de pano com água. Bom, acho que falei bastante, né? Espero que esse vídeo ajude mamães que estejam pensando em trocar para fralda de pano ou futuras mamães que estão considerando a fralda de pano. Eu sou, assim, mega a favor de vocês tentarem, sabe? Eu acho que abram suas mentes e coloquem a mão na massa. Afinal, é o filho de vocês, não tem por que ter nojo, é uma coisa super natural e é muito mais simples do que vocês podem imaginar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre como eu lavo as fraldas, o que eu já fiz que deu certo, o que eu já fiz que deu errado, e enfim, para ajudar vocês ainda um pouco mais nesse processo. Qualquer outra dúvida que surgir, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar bem feliz em responder. E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar dessa dica. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Oi? Quem acabou de acordar?